Olá, cordiais saudações, queridos irmãos. É bom demais estar aqui com vocês. E hoje vamos falar um pouco sobre alguns momentos da vida desse inesquecível ícone das pistas. Vamos ao vídeo. Aproveitem bem. Prestem atenção, porque acredito que muitos desconheçam algumas passagens. Doava milhões para instituições de pequeninos carentes desde 1993. Não contava para ninguém. Só após a sua passagem, a irmã Viviane criou o Instituto Ayrton Senna, cumprindo o desejo dele. Senna era católico, mas com visão pessoal. Acreditava em propósito, destino. Disse dias antes de Imola: "Não quero ser um ídolo que morreu jovem, quero envelhecer." O acidente de Imola, versão oficial. Fato é, 1º de maio de 1994, volta 7, curva Tamburello, 310 km/h. A Williams FB16, 3 condenados em 1997 por homicídio culposo. Patrick Head, Adrian Newey e Roland Bruinseride, absolvidos em 1999 e 2005. Justiça concluiu. Foi falha, não crime, mas ninguém foi preso. Versões paralelas e especulações. Aviso: daqui para frente são teorias. Nenhuma foi provada na justiça. 1. Teoria do pneu furado. Baixo. O GP teve safety car por 5 voltas. Pneu esfria, pressão cai. Ao relargar, o carro fica mais baixo. Tamburello é ondulada. Senna teria perdido o controle porque o assoalho tocou o chão, perdeu o vácuo do efeito solo. Adrian Newey, projetista da Williams, defende essa tese até hoje no livro How to Build a Car. 2. Teoria da pressão da FISA. 1994 estava mudando regras no meio do ano. Williams não se adaptou. Senna estava frustrado, pilotando no limite para compensar carro ruim. Pressão política, plus carro instável, plus erro humano. Damon Hill disse: "Ayrton errou, simples assim." Mas a telemetria não mostra a esterçada errada. 3. Teoria da conspiração. Falam em sabotagem, porque Senna brigou com Max Mosley e Bernie Ecclestone. Porque ia criar sindicato de pilotos, porque sabia demais. Não há nenhuma prova. A família nega. A Williams mostrou a barra rompida no tribunal. O que a família diz? Viviane Senna sempre aceitou a versão da barra de direção. Foi fatalidade mecânica, disse em 2014. O irmão Leonardo também. Eles não alimentam teorias. O testamento. Quem ficou com a fortuna? Senna partiu aos 34, sem filhos, sem ser casado. Fortuna estimada em 1994, 400 milhões de dólares. O que diz o testamento, aberto em 1994? 1. Herança principal, 100% para os pais, Milton da Silva e Neide Senna. Ele não tinha filhos e não deixou nada para namoradas, incluindo Adriane Galisteu. 2. Irmãos. Viviane e Leonardo não foram herdeiros diretos, mas administram tudo com os pais. 3. Instituto Ayrton Senna. Criado 6 meses depois por Viviane. Os pais doaram grande parte da herança para ele. Hoje já investiu 5 bilhões de reais em educação e atendeu 36 milhões de pequeninos. Entrou na justiça por união estável, perdeu em todas as instâncias. A família deu a ela o Porsche que Senna tinha dado em vida e mais nada. A relação entre Galisteu e a família Senna é rompida até hoje. 5. Xuxa, Marcela Prado. Também não receberam nada. Senna separava vida afetiva de bens. Mito. Senna deixou tudo para caridade. Não. Deixou para os pais. Foram os pais que decidiram doar. Ayrton Senna era homem de fé que lia a Bíblia a 300 km/h. Vamos agora falar mais sobre a espiritualidade desse magnífico piloto. Ayrton Senna e Deus. A fé que guiava o ídolo a 300 km/h. Todo mundo lembra de Senna ultrapassando na chuva. Poucos sabem que antes de ligar o motor, ele abria a Bíblia. Que ele dizia ter visto Deus em Mônaco, que partiu com 1/3 e com o Salmo 91 marcado. Hoje você vai conhecer o Ayrton Senna que o capacete escondia, o homem de fé, a Bíblia no cockpit. Senna era discreto, mas quem conviveu conta. A fé era a base de tudo. 1. O ritual. Em todo GP, ele carregava uma Bíblia de capa preta. Antes de vestir o macacão, lia o Salmo 91. Xuxa revelou em 1995.
Ele grifava 1000 isso. 3. Por que fé? Ele respondeu em 1991 para Reginaldo Leme. Eu acredito em Deus, em Jesus Cristo, e que tenho uma missão. Correr é meu dom. Se não usar direito, vou ter que prestar contas. Para Senna, talento sem Deus era vazio. As experiências místicas na pista. Ele viveu coisas que a ciência chama de flow, e ele chamava de encontro com Deus. 1. Mônaco, 1988. O túnel de luz. Classificação. Ele mete 1 S4 em Prost. Na corrida, abre 50 segundos. Aí, no rádio, diz pro time: não estou pilotando mais, o carro tá indo sozinho, eu vi Deus. Ele descreveu: entrei num túnel, só via a pista iluminada, não ouvia motor, era paz total. Na volta seguinte acordei, levei susto e bati no guardrail. Abandonou liderando. Depois disse: Deus me mostrou que posso ir além, mas que preciso voltar para ser humano. 2. Donington, 1993. A primeira volta. Chuva, quinto para primeiro em 1 volta. Ele disse: não fui eu, alguém guiou minha mão, eu só obedeci. Prost, que estava atrás, falou: aquilo não foi normal, foi sobrenatural. 3. Interlagos, 1991. A vitória com dor. Câmbio quebrado, só sexta marcha, desmaio no pódio. Ele agradeceu. Só Deus explica eu ter aguentado. Pedi força e ele deu. Na última volta, não era mais braço, era fé, as frases e a visão de destino. Anota essas frases. É o Senna sem filtro. Sobre medo. O medo faz parte da vida. O que importa é não deixar ele te dominar. Eu oro, entrego para Deus e vou. Sobre morte. 3 meses antes de Imola para a revista Playboy. Não tenho medo de morrer. Tenho medo de não ter feito tudo o que Deus esperava de mim. Não quero ser um ídolo que morreu jovem. Quero envelhecer e ajudar. Sobre propósito. Se você quer vencer, precisa de dedicação total, buscar seu limite. Mas sem Deus, você chega no topo e se sente vazio. Com Ele, você chega e quer dividir. Sobre caridade. Ele doava $400 mil por ano para instituições de pequeninos desde 1993. Em segredo, só a família sabia. Disse para Viviane: dinheiro sem propósito é peso. Quero que meu nome ajude quando eu não tiver mais volante. Daí nasceu o Instituto. Imola e o último sinal. O fim de semana de Imola foi estranho. Sexta, Barrichello viu. Ele partiu, mas a bandeira austríaca foi achada intacta no cockpit. E o Salmo 91 estava aberto na mesinha do hotel. Ayrton Senna não era santo. Era humano. Brigava, errava, sofria pressão. Mas tinha uma certeza. Corria com Deus no carro. Ele não venceu a morte, mas venceu o medo dela. E deixou o recado. No que diz respeito ao desempenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou não faz. A fé dele não era para aparecer, era para aguentar. E aguentou até a Tamburello. A seguir, a oração que Senna fazia antes de cada corrida. Ayrton Senna e Deus. A fé que guiava o ídolo. A 300 km da Place, a oração secreta. A oração secreta antes da largada. Os mecânicos da McLaren e da Williams contaram depois. Todo o GP, depois de colocar o capacete, 30 segundos antes de ligar o motor, Senna fazia o mesmo. Fechava os olhos, segurava o volante e orava baixo. Segundo o chefe de mecânicos da McLaren, Neil Trundle, a oração era sempre essa: Pai, entra comigo no carro. Guia minhas mãos, meus pés e minha mente. Que eu faça o meu melhor, mas que seja feita a tua vontade. Protege a mim e a todos na pista. Se for para ser meu dia, que eu honre teu nome. Se não for, me dá força para aceitar. Amém. Ele não fazia sinal da cruz só. Ele conversava, entregava. Beto Monteiro, amigo pessoal, disse que em Interlagos 1993 ele repetiu 3 vezes porque estava com medo da chuva. No dia de Imola, o cinegrafista da Williams filmou. Ele orou mais tempo que o normal, 1 minuto inteiro.
Depois fez o sinal da cruz 3 vezes. Ayrton Senna não era santo, era humano. Brigava, errava, sofria pressão. Mas tinha uma certeza. Corria com Deus no carro. E antes de acelerar, ele entregava. Ele não venceu a morte, mas venceu o medo dela. E deixou a oração: Pai, entra comigo no carro. Que ela sirva para você também, antes da sua próxima largada na vida. Infinita gratidão por vocês estarem aqui. Não há dinheiro que pague por esses momentos. Espero vocês no próximo emocionante vídeo. Até lá!